Beleza, galera. Então hoje a gente vai falar das cefaleias. Deixa eu deixar a caneta aqui anotadinha pra gente, tá? Para a gente entender bem sobre esse conceito cefaleias. Gente, hoje a gente vai falar principalmente das cefaleias primárias, tá? Então vou anotar aí para vocês. Cefaleias primárias, tá? A gente vai ver aqui as principais cefaleias que a gente tem que diferenciar, tá? E quando a gente vai pensar ou não em pedir exames complementares, ou quando a gente vai pensar ou não em outras patologias. Primeiro que eu vou tirar daqui é que eu vou ali para o Alícia, né? Ou seja, irradiação é uma dor, a cefaleia é uma dor. Então vamos separar dessa forma que eu acho bem interessante. Se é uma dor, eu vou preservar, por exemplo, que a gente saiba ali o Alícia, né? Tá bom? Ou seja, a intensidade dessa dor, a localização dessa dor, tá? A amplitude dessa dor, tá? Se ela irradia para algum lugar ou não, tá? Então, quando a gente supõe, por exemplo, uma dor 10 em 10, uma dor de cabeça 10 em 10, é prudente que a gente realize uma tomografia, tá? Henrico, se tiver 9 em 10, 8 em 10, se avalia clinicamente a presença de sinais neurológicos ou não, lembrando que um dos diagnósticos diferenciais daqui poderia ser uma hemorragia subaracnoide. Pensando nisso, vou colocar de rosa aqui no cantinho, diagnósticos diferenciais das cefaleias, tá? Hemorragia subaracnoide, AVC, tá? Essa é muito boa. Bruxismo pode ser causa de cefaleia, beleza? O paciente fica mordendo mesmo a mandíbula durante a noite, tá? É, e o outro que a gente poderia colocar aqui como diagnóstico diferencial desse tipo de cefaleia poderia ser principalmente glaucoma, tá? Que é uma outra causa também, uma causa mais ocular, tá? Então, hemorragia, AVC, bruxismo, glaucoma e sinusite, faltaria. Sinusites também seria um excelente diagnóstico diferencial das nossas cefaleias primárias. Então, vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa. A gente já viu aí os diagnósticos diferenciais. Vamos às cefaleias. Vou colocar a primeira aí de azul. A primeira cefaleia que a gente vai trabalhar hoje é a cefaleia do tipo tensional. Vou falar de cefaleia do tipo tensional, tá? Gente, a cefaleia do tipo tensional, geralmente ela aparece na quarta década de vida, tá? Então, mais ou menos aí aos 40 anos, beleza? Ela geralmente, tá? Ela tem uma etiologia muito comum, que é o estresse, beleza? Que tipo de estresse? Que é muito bom a gente avaliar, tá? No paciente. O estresse físico ou o estresse mental. Beleza? Por que que eu falo isso? Que por aí as pessoas falam, ah, o cara trabalha muito, que não sei o que, tá estressado mentalmente. Mas se é um esportista também de alto rendimento, é um estresse físico de alto rendimento que gera essa cefaleia nele tensional, chamada de tensional, tá? Quais são os tipos dessa cefaleia, né, tensional? Como que ela se divide? Vou colocar aqui embaixo, tipos. Como que ela se divide? Geralmente ela se divide em episódios infrequentes. Ela pode se dividir em episódios frequentes e ela pode se dividir em uma cefaleia, um episódio do tipo crônico, tá? A do tipo infrequente, geralmente ela tem menos de um dia de duração por mês, né? Ou seja, um dia no mês que a pessoa teve dor de cabeça. As frequentes, a pessoa tem mais ou menos de 1 a 14 dias do mês com a presença de dor de cabeça, e a crônica é quando a gente já tem mais de 14 dias com a presença de dor de cabeça, que seria a cefaleia. Beleza? Então a gente tem esses tipos de cefaleia tensional segundo a periodicidade e a cronicidade dela, tá? Beleza. Agora, uma pergunta que eu faria aqui de cefaleia tensional, tá? Seria o seguinte, vou puxar um gancho ali com a sete azul. Seria como
tá? Ou seja, como é essa cefaleia tensional? Aí eu vou colocar para a gente de azul claro, tá? Geralmente ela é matutina, mas principalmente na parte da manhã, matutina, tá? Geralmente aí na parte da manhã. E ela é progressiva, ou seja, ela começa de manhã cedo, por exemplo, e ela vai piorando ao longo do dia, tá? A intensidade dela costuma ser de leve a moderada intensidade, não é uma cefaleia de alta intensidade. Que tipo de dor que é? Geralmente é uma dor do tipo pressão, tá? É uma pressão, a pessoa sente uma opressão mesmo na cabeça, e geralmente é bilateral, tá? Ou seja, principalmente na parte temporoparietal, de forma bilateral, a gente tem essa cefaleia do tipo tensional, beleza? Então ela dói, ela não chega a ser holocraniana não, mas ela dói dos dois lados, beleza? O paciente até colocar a mão aqui na frente, e não é uma dor de alta intensidade, é uma dor nota 5, nota 6, nota 7, beleza? Como intensidade dessa dor da cefaleia tensional, tá? Visto isso, vou colocar aí para a gente de verde escuro, tá? Como realizar o diagnóstico de cefaleia tensional, né? Vou colocar aí para a gente de verde escuro, metodologia diagnóstica. No caso de cefaleia tensional, vou trocar a cor aqui. No caso de diagnóstico de cefaleia tensional, a gente tem que ter alguns critérios, tá? A gente tem que cumprir com alguns critérios, geralmente, para cefaleia tensional. Por exemplo, a gente tem que ter pelo menos, tá, 10 episódios que dure aí de 1 a 14 dias, né? Ou seja, com frequência ou não, que seja estabelecido geralmente por mais de 3 meses. Então, o paciente teve mais de 3 meses de sintomatologia, com uma duração de cerca de 30 minutos a 7 dias, tá? Ou seja, aquela cefaleia que ela não dói 5 minutos e passa, ela pode doer durante 30 minutos, ela pode doer durante um dia inteiro ou até mesmo 7 dias, beleza? Então ela tem que ter todos esses critérios com dois de quatro dos seguintes critérios abaixo. Então aqui, ó, ela tem que ter dois desses critérios que eu vou colocar aqui para vocês, desses 4 critérios. Por exemplo, tem que ser do tipo pressão, uma dor do tipo opressiva, como a gente já falou, de leve ou moderada intensidade, tá? Que não é agravada com atividade física, não piora, não piora com atividade física, e ela é geralmente com ausência, tá? De náusea, ausência de vômito, ausência de sonofobia ou de fotofobia. Beleza? O que eu quero dizer com isso, galera? Que diagnosticar uma cefaleia não é tão simples assim. O diagnóstico é clínico, de fato. Eu vou avaliar o pedido de uma tomografia, mas eu tenho que cumprir certos critérios para ser uma cefaleia do tipo tensional. Então, olha lá, teve mais de 10 episódios, ou seja, 10 episódios entre 1 e 14 dias, durou mais que 3 meses, tem mais que 3 meses que você está sentindo essa dor de cabeça, quanto tempo durou a sua dor de cabeça? 30 minutos? 1 hora? 2 horas por dia? 7 dias? E com os critérios que enquadram na cefaleia tensional: pressão, intensidade leve a moderada, não piora com a atividade física e não tem presença, isso é importante, não tem presença de náusea, nem vômito, nem sono, nem fotofobia, nem sonofobia, nem audiofobia, né? Ou seja, aquela pessoa que não consegue olhar para a luz, não consegue escutar um som alto, não tem isso nessa cefaleia atencional. Esses fatores não estão presentes. Beleza? Isso é importante, porque depois vai ser um diagnóstico diferencial de um outro tipo de cefaleia. Qual que é o tratamento, Henrico, da cefaleia tensional? Tá? A cefaleia tensional ela pode ser, primeiramente, modificar, tá? Vou colocar ali de verde fluorescente,
O estilo de vida, o EV, modificar o estilo de vida. Se a causa da cefaleia tensional é o estresse físico e mental, modificar o estilo de vida, modificar a forma como trabalha, a forma como se exercita de alta intensidade, tá? Esse é o primeiro passo. Depois a gente pode fazer, obviamente, o tratamento abortivo, que se faz justamente com AINES, né? Então, ibuprofeno, naproxeno, paracetamol, beleza? O paracetamol que está aí entre comixas, um AINES, tá? Mas esse é o tratamento abortivo. Então, o tratamento é muito simples, né? Para eu cortar o que seria a dor de cabeça, eu dou um AINES, né? Um analgésico não esteroidal, beleza? E para poder efetivar, por exemplo, a profilaxia, tá? Ou seja, se a gente pega um paciente, pô, que está com 14 dias seguidos com cefaleia, e isso se repete por 3 meses, é bom que eu dê algum fármaco que dure mais tempo para evitar que ele tenha esses episódios de dor de cabeça, porque isso atrapalha o estilo de vida do cara. O trabalho, atrapalha nos estudos, atrapalha na qualidade do sono, beleza? Então, para profilaxia, que geralmente é o paciente que tem mais de duas cefaleias por semana, já é indicada a profilaxia, eu posso utilizar a amitriptilina. Amitriptilina. Henrique, eu posso utilizar a nortriptilina ou algum outra tipo de triptilina? Pode, mas a mais indicada é a amitriptilina, beleza? Então aqui para cefaleia tensional fica fácil, entre aspas, né? Eu vou fazer o diagnóstico clínico, tá? Vou tratar de forma abortiva, vou indicar para o meu paciente que sempre que ele tem um episódio ele pode tomar os AINES, né? Mas de forma crônica eu não vou dar AINES, não faz sentido. Não é um paciente com enfermidade autoimune, não é um paciente que necessita AINE de forma contínua. Então eu vou aí fazer a profilaxis com amitriptilina, beleza? Essa seria a primeira cefaleia que a gente avaliou aí, que é a cefaleia do tipo tensional, tá? Beleza. Agora vou apagar algumas coisas aqui para a gente poder falar dos outros tipos de cefaleia, né? Vou deixar aí simplesmente as mesmas perguntas, que é como diagnóstico, como eu realizo o tratamento, para a gente ver a nossa próxima cefaleia, então. Beleza? Gente, lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito das cefaleias, a respeito de qualquer outro quadro que a gente tenha visto nas aulas, vocês podem me chamar no privado. Beleza? O diagnóstico diferencial eu vou deixar. Aqui eu vou deixar também como os tipos. E aqui vai mudar, não é mais tensional. Vamos para a nossa próxima cefaleia, tá? Então, assim, é muito importante que a gente tenha bem claro a cefaleia tensional, o diagnóstico clínico e o tratamento dela. Beleza? Aí a gente vai finalmente, tá? Para uma outra cefaleia muito comum, que é a migrânia, tá? Perdão, gente, que aqui eu escrevi errado. No Brasil é migrânia. Beleza? A famosa enxaqueca, tá? Migrânia ou migrânia em português, a famosa enxaqueca. Beleza? Cefaleia é muito importante aí, tá? Eu anotei para a gente o conceito mais atualizado para a gente poder falar de migrânia, para poder falar desse tipo de cefaleia aí, tá? O conceito da migrânia geralmente é uma desordem episódica de intensidade alta, tá? Então, eu achei interessante isso daqui, olha, para a gente ver. É uma desordem episódica de alta intensidade unilateral associada a náusea, vômito, sensibilidade
à luz ou ao som com aspecto latejante ou pulsátil. Beleza? O que que a gente vai tirar disso daí, desse texto aí que a gente escreveu? Beleza? A gente vai tirar o seguinte ponto, tá? A gente vai tirar aqui, ó, que é episódica, de alta intensidade, que é um único lado afetado, com associação, tá? Henrico, que tipo de associação? Não importa. Com associação. Geralmente náusea, geralmente sensibilidade à luz ou som, fotofóbia, sonofobia, de aspecto pulsátil ou latejante. Essas são as características chaves para a gente poder pensar, mais chaves mesmo para a gente poder pensar em migrânia ou enxaqueca. Beleza? A gente fala aí que ela poderia, tá, ser dividida com alguns pródromos, ou seja, alguns acometimentos pré-dor de cabeça, ou seja, antes dela sentir a dor de cabeça, ela sente alguns efeitos, como por exemplo, áureas, tá? Logo vem a cefaleia, de uma intensidade um pouco leve, que vai progredindo de forma pulsátil, tá? E logo tem um período de exaustão e cansaço, tá? Então a gente tem basicamente essas três questões durante a crise de migrânia. A gente tem áurea, a cefaleia de moderada intensidade que vai aumentando, e logo que passa a cefaleia, a gente tem um período de exaustão, de cansaço, de prostração. Beleza? A áurea, geralmente, gente, ela pode vir com escotomas visuais, tá? Escotomas visuais. Pode vir com zumbidos, pode vir, inclusive, com parestésia e com diminuição da força. Por isso que entra lá de rosa nos diagnósticos diferenciais, por exemplo, o AVC, beleza? Como um diagnóstico diferencial da migrânia, né? Inclusive a migrânia do tipo cerebelosa, ela tem perda do equilíbrio, ela pode ter um pouco de disártria, um pouco das questões cerebelosas envolvendo tudo isso, tá? Então vamos prestar atenção nesses requisitos aí que a gente colocou, que é principalmente a presença de áurea, a presença da dor de cabeça e a presença da exaustão. Ela tem essas três fases, se eu pudesse dizer assim. Tá? Vou até pagar aqui, vou colocar assim, ó, três fases de progressão dessa dor de cabeça. Beleza? Tá. Henrique, o que mais eu tenho que saber? Antes da gente falar, tá, do diagnóstico e do tratamento, é importante a gente saber de um conceito aqui que eu vou colocar de vermelho, tá? Que é o conceito, ó, de status migranhoso. Status migranhoso, né? A gente já sabe que tem o status convulsivo, agora a gente vai ver o status migranhoso. O status migranhoso é quando geralmente dura mais que 72 horas essa crise, essa dor de cabeça, tá? Só que não tem presença sem infarto na tomografia. Beleza? Então, o que que é o status migranhoso? O paciente já está há mais de 72 horas com dor de cabeça não passa, dor de cabeça unilateral, associada a náusea, vômito, sensibilidade à luz, ao som. O paciente não consegue ficar em lugar nenhum, ele tem que ficar no ambiente escuro, fechado, de aspecto latejante há muito tempo com dor de cabeça, tá? E isso a gente denomina um status, a gente pede uma tomografia. Tomografia não relata zonas de infarto, porque é um diagnóstico diferencial de uma hemorragia subaracnoide, de um suposto AVC também, beleza? Então é interessante a gente saber esse status. E outra questão que eu vou puxar o gancho aí para a gente também de vermelho, vou fazer mais ou menos assim, ó. De vermelho, eu vou puxar o gancho aqui para os desencadeantes.
Ou seja, quais são aquelas substâncias que podem aumentar, desencadear e piorar a enxaqueca, a migraña. Beleza? Aí a gente tem, obviamente, o estresse, ou seja, o controle do redor desse paciente. Chocolate pode desencadear. Vinho pode desencadear essa cefaleia, tá? Os nitratos, a pessoa às vezes faz um tratamento já a nível cardíaco com nitrato, também pode desencadear essa cefaleia, tá? Vinho, vinho já coloquei. Privação de sono. A pessoa não dormiu bem, não dormiu de forma adequada, pode também desencadear uma migraña, tá? Aspartame e o ciclo e a menstruação podem desencadear um episódio migranhoso. Então, a gente tem que explicar isso para o paciente, porque o melhor tratamento é a prevenção. Como que eu faço a prevenção? Evitando os fatores que vão desencadear. Então, se no mesmo dia dormiu mal e tomou vinho, não vai dar certo. Se no mesmo dia foi um dia estressante, dormiu mal e não sei, e comeu chocolate, também não vai dar certo, vai desencadear a crise migranhosa. Beleza? Então, isso também é um fato importante a levar em consideração, tá? O diagnóstico geralmente são com três critérios, tá? O primeiro critério é que dura de 4 até 72 horas, ou seja, não é mais como a outra que poderia durar só 30 minutos, que é a tensional, mas ela tem que durar minimamente 4 horas para ser migrânia, tá? O outro critério tem que ter 2 em 4 critérios. Quais são os 4 critérios, Henrique? Vou colocar aí para gente, tá? Tem que ser unilateral, pulsátil, tem que ser de moderada a severa intensidade, aqui não falamos mais de uma cefaleia leve, e piora com atividade física. Então a gente já tem uma diferença entre a cefaleia tensional e a migrânia. Beleza? Então, unilateral pulsátil de moderada a severa intensidade que piora com atividade física. É só 2 de 4. Pode ser unilateral e severo. Pode ser pulsátil e piora com atividade física. Isso já entra como um dos critérios. Beleza? Então é 2 em 4. E o terceiro critério, para a gente fechar o diagnóstico, tá? É que durante, tá, o ataque a gente tem um de dois critérios. Quais são os critérios? Ou a presença de náusea e vômito, ou a presença é, de foto e fonofobia. Fono, fonofobia. Fotofobia. Beleza? Então, esse último aí, que é o terceiro, gente, é só um de dois. Ou seja, ou ele tem náusea e vômito, tá? Ou ele tem por aí a presença de fotofobia ou de sonofobia. Beleza? Então, é geralmente a presença de um ou outro, tá? Então, eu tenho que ter esses três critérios para fechar o diagnóstico de migrânia, de enxaqueca. Beleza? Dura mínimo 4 horas, tem unilateral pulsátil moderado ou severo e piora com atividade física, ou tem náusea e vômito, ou tem fotofobia e sonofobia. E fonofobia, beleza? Não aguenta ficar em um ambiente barulhento e não aguenta com uma luz de alta intensidade, tá? Vamos para a parte do tratamento, daí eu vou ter que puxar esse tratamento aqui mais para a lateral, ele ficou muito em cima ali. Beleza, vamos para o tratamento aqui de verde fluorescente, né? A gente poderia falar de um tratamento comportamental e a gente poderia falar de um tratamento profilático e de um terceiro tratamento que é o abortivo, beleza? Então a gente vai falar dos três. Comportamental, galera, é fazer esportes durante a manhã,
evitar os desencadeantes, evitar vinho com chocolate com privação do sono ao mesmo tempo, beleza? E dormir, né? Ou seja, evitar os desencadeantes. Esse é o comportamento que a gente coloca ali no tratamento. Evita os fatores que geram essa cefaleia. A profilaxis, tá? Ela é indicada para o paciente que tem mais de 4 crises durante o mês. Beleza? É comum, sei lá, uma vez por semana, ou 3 vezes em uma semana e uma na outra semana, 4 crises no mês. A profilaxe se realiza com topiramato. Topiramato. Só tomar cuidado, tá, gente? Que o topiramato ele pode gerar litiases, tá, e glaucoma a longo prazo. Então, talvez uma interconsulta com o oftalmologista, tomar cuidado para ver se a pessoa já não tem o diagnóstico prévio de glaucoma. Mas a profilaxis, para evitar a recorrência dessa crise, a gente faz com topiramato, tá? Agora, o tratamento abortivo, tá? Eu vou ter que apagar alguma coisinha aí para a gente ver o tratamento abortivo. Deixa eu apagar isso aqui de azul, porque o tratamento abortivo a gente divide segundo a intensidade. Então, puxar um gancho aqui de verde, tratamento abortivo. A gente pode dividir da seguinte forma: tratamento para casos leves e o tratamento para caso moderado ou severo. Beleza. Para casos leves, trataremos igual a cefaleia tensional, AINES, e aí entra a mesma coisa. Ibuprofeno, sim. Naproxeno, podemos usar. Diclofenaco, podemos utilizar. Beleza? Para abortar. Até dipirona se pode usar, inclusive. Vou colocar aqui bem entre aspas. DIP. É um tratamento bem efetivo para migrânia. De moderada a severa intensidade, a gente já vai usar os triptanes. Aí já entraria, por exemplo, a noratriptano e o sumatriptano. Beleza? Então, assim, ó, o ideal do tratamento abortivo, o ideal de quando é moderada a severa intensidade, partir para um fármaco mais agressivo mesmo. Um triptano, tá? Um nortriptano ou sumatriptano. Se é leve, AINES, dipirona, talvez dipirona até para moderada intensidade, mas um caso leve com diclofenaco, com ibuprofeno ou com naproxeno, tá? Para profilaxis, utilizamos o topiramato e para evitar essas crises, o comportamento também, tá? Então, assim, de migrânia ou enxaqueca, o que temos que saber de fato é isso, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês. Para a gente continuar falando das outras cefaleias. Então, por enquanto, falamos cefaleia tensional, cefaleia migranhosa, que seria enxaqueca, tá? E vamos falar das outras agora. Lembrem sempre, tá, gente, dos diagnósticos diferenciais que estão ali de rosa ali. Anotem no caderninho de vocês, porque é algo assim muito, muito, muito efetivo, tá? Isso aí é bem, bem relevante para a gente. Deixar o importante aí de rosa. Beleza. Próxima cefaleia que a gente vai abordar, vou até colocar como número 3 aqui, que é a terceira cefaleia, é a cefaleia trigêmino autonômica, tá? Também chamada cefaleia em racimos. Vou colocar aqui, ó, racimos. Beleza, galera. Então a gente vai ver agora, principalmente cefaleia em racimos, tá? Vou compartilhar aqui para vocês a tela. Beleza.
cefaleia em racimos, ou também chamada cefaleia em salvas. Beleza? Henrique, tem outro nome? Tem sim. Trigêmino autonômica. Trigêmino autonômica. Perfeito, tá? Beleza. O que que a gente pode ver aí, o que que a gente pode falar dessa cefaleia, tá? Obviamente, puxar as características dessa cefaleia. O que que a gente poderia falar dela para a gente poder fazer um diagnóstico clínico e diferenciar da tensional e da migrânia? Essa cefaleia, gente, ela é do tipo forte mesmo, elevadíssima intensidade, tá? Ela vai ser unilateral, parecido lá com a nossa migrânia, tá? Só que ela vai ser mais orbital ou supraorbital, beleza? Então poderia ser a mesma coisa. Por que que ela é chamada de trigêmina autonômica? Porque ela afeta as vias, pode afetar as vias trigeminais, tá? Por isso que ela é chamada de trigêmina autonômica. Então ela é forte, unilateral, de aspecto orbitário ao redor dos olhos ou mesmo nos olhos, tá? E que ela pode ser, gente, olha isso aqui que interessante. Ela pode ter episódios, vou puxar a setinha azul ali de novo, ó. Ela pode ter episódios de até 8 vezes por dia. Olha que loucura. 8 vezes por dia, tá? De dor de cabeça, que é precipitada depois, geralmente, de álcool, depois, geralmente, de um cochilo, na parte da tarde, tá? Ou geralmente de nitratos, por exemplo, nitroglicerina. Às vezes o paciente teve episódio hipertensivo, fez o tratamento com nitroglicerina e é um gatilho para começar essa cefaleia dele. Ela é presente em pacientes de 30 a 50 anos, não vou esperar essa cefaleia em pacientes tão jovens, não, mas o predomínio dela geralmente é no sexo masculino, tá? É, o que que entra nela também, que é bem interessante? Ela tem um componente, tipo assim, neuralgiforme, tá? Vou até colocar isso, neuralgiforme, que é o componente dela, porque acaba entrando pra gente, pode ter uma hiperemia conjuntival e pode ter um lacrimejo durante a crise, por causa da questão trigeminal. Então, olha para você ver, todas essas cefaleias são muito clínicas. Então, o paciente vem com uma dor ocular, retroocular, de elevadíssima intensidade, que já ocorreu no dia pelo menos 5, 6 vezes, até 8 vezes no dia ela pode ocorrer, tá? Que junto a isso ele vem com esse olho afetado, lacrimejando, tá? Como a hiperemia, ele abre o olho ele está totalmente vermelho, beleza? Como a hiperemia conjuntival. Isso é o típico paciente com essa cefaleia em racimo, tá? Henrico, alguma coisa pode ser um gatilho para isso acontecer? Pode. O fato dele estar barbeando, tá? Pode ser um gatilho para ele ter essa cefaleia. O fato dele mastigar, relação com o trigêmino, tá? O fato dele tossir e o fato dele fazer atividade física. Aí eu te pergunto, tem como eu falar para o paciente parar de fazer isso aqui? Não, né? Não, ele vai continuar barbeando, ele vai continuar mastigando para comer, ele vai continuar tossindo se ele tiver que tossir, ele vai continuar fazendo atividade física. Então, é uma cefaleia que ela atrapalha muito a qualidade de vida do paciente, porque ele acaba ficando com medo de fazer de ter essa determinada rotina dele. Beleza? Para o tratamento, tá? Diagnóstico clínico, com essas características que a gente falou. Para o tratamento, a gente utiliza, e aqui é bem interessante, a gente utiliza principalmente o oxigênio. O oxigênio é abortivo, olha que legal. Então, a galera fica se entupindo de AINE, de AINE, de AINE, de AINE, sendo que o tratamento é abortivo somente com oxigênio. Eu vou ter que ir no hospital ou vou ter que ter o oxigênio em casa diretamente. Posso agregar sumatriptano
e vai ajudar aí no tratamento dessa doença. Henrico, profilaxia nesses pacientes que é, na verdade, é bem indicado, tá, gente? O paciente ter 8 dores de cabeça durante o dia em episódios curtos e de alta intensidade é suicidante, tá? Então a gente pode fazer a profilaxis aí com verapamilo. A gente pode utilizar o lítio, o ácido valproico, né, o valproato, são dois estabilizadores do humor também. A gente pode usar a ergotamina e corticoide também. A gente não utiliza muito corticoide como profilaxia, não, por causa dos efeitos dele, né, a nível gastrointestinal, tá? Mas então se prefere, por exemplo, o verapamilo, tá? A própria ergotamina pode ser utilizada também, tá? Como profilaxia dessa cefaleia em salvo ou cefaleia em racimos, beleza? Essa é uma das últimas cefaleias que a gente está vendo. Diferenciar de cefaleia tensional, diferenciar de migrânia, diferenciar de sinusites, de glaucoma, tá? De neuralgia do trigêmino, beleza? Isso tudo é muito importante aqui para a gente fazer essas diferenciações. Tudo. Beleza. Dito isso, falaremos da famosa neuralgia do trigêmino, neuralgia trigeminal, beleza? Gente, algo curioso que é uma enfermidade desmielinizante, a neuralgia do trigêmino, tá? Geralmente, a causa disso aqui é compressão do nervo trigêmino, até mesmo pela própria artéria, em uns 90% dos casos, em uns 10% dos casos por algum tumor, que realmente o único tratamento seria cirúrgico, neurocirurgia. Beleza? Como é isso? É uma cefaleia lancinante, aquela dor como se tivesse uma faca entrando, ou também de aspecto elétrico, tá? Como se o paciente estivesse sentindo um choque a todo momento. Ela tem um aspecto unilateral, então diferenciar de cefaleia migranhosa e cefaleia em racimos, tá? Ela é recorrente, o que quer dizer, tá? Que ela tem uma duração menor a 2 minutos, é uma cefaleia muito curtinha, tá? É uma dor, na verdade, mais que cefaleia, é uma dor muito curta, tá? Limitada ao trigêmeo. O que que eu quero dizer com isso? Lembra que o trigêmeo tem três pares craniais, um que vai a nível da testa, um a nível do nariz e outro a nível da mandíbula. Então, ou pode doer só essa região da mandíbula, ou só a região da testa, ou só a região nasal, nasomaxilar, por exemplo. Beleza? Então, ela é limitada ao território de inervação do trigêmeo e ela não tem sintomas autonômicos. Lembra que a outra, que é em racimos, a gente tem lacrimejo e hiperemia conjuntival? Aqui não vai ter, não. Ela é desencadeada pelos mesmos motivos que a cefaleia em racimos, tá? Ou seja, o paciente está afeitando a barba, o paciente está mastigando, está falando, frio, está escovando os dentes, está sorrindo, tudo isso pode causar neuralgia do trigêmino e a gente não tem como inibir o paciente de fazer essas atividades. Nesse caso, tratamento é com carbamazepina ou, hoje por hoje, gabapentina, baclofeno ou lamotrigina. E óbvio, né? Se é um tumor, neurocirurgia. Se é compressão, pode tentar também a neurocirurgia. Beleza? Pode ser realizada essas duas tentativas, tá? Gente, essas são as cefaleias que a gente tem que saber diferenciar. Não é difícil. No aponte de vocês eu fiz um quadro comparativo, até para a gente ter ideia a respeito disso.
tá? E aqui eu deixo pra gente, né, obviamente, basicamente umas diferenças aí, ó, tá? Com as cefaleias, ó. Cefaleia de sinusite, é uma dor atrás do osso, geralmente aqui, ó, tá? É uma dor aqui, ou então atrás dos olhos, geralmente, atrás da narina. Isso aqui é sinusite, a gente pode até percutir, dependendo, tem uma matidez por causa do muco que está acumulado, o paciente está expectorando também um certo muco. Logo depois a gente tem a tensional, a gente tem a enxaqueca, a racimos e a neuralgia do trigêmeo, né? Então a gente já viu basicamente todas. Então, sobre cefaleia, é isso.